Graça e paz. Bênção, não é? Glória a Deus. Que bom vê-lo e vê-la. Você está cada vez mais bonito. Não deixou de estar, não é? Deus é bom. Muito obrigado a você que aceitou o nosso convite de estar conosco aqui presencialmente. Muito obrigado a você que se conectou aí de sua casa. O importante é estarmos juntos, né? Apesar de separados, apesar de um pouco distanciados, estamos aqui respeitando, né, todas as diretrizes. Obrigado a você que tem sido super obediente, você é uma bênção, né? E nós ficamos alegres pela sua obediência, todos aqui. Estamos em aproximadamente 70 pessoas aqui no templo, e vocês todos respeitando, usando as máscaras. É isso aí, fique assim, e Deus é bom. Todo mundo banhado no álcool gel. Eita benção. Não pode acender um fósforo perto de nós que pega fogo, em tanto álcool. Mas amém, assim é melhor, pelo menos ficamos todos protegidos e o Senhor tem cuidado de nós. Mas nós precisamos ser prudentes também, obedientes, e assim estamos sendo, né? Como o governo liberou na sexta-feira para que a partir de hoje fossem abertos já os cultos, missas, qualquer reunião religiosa. Então nós estamos obedientes a todas essas orientações. Estamos aqui com os nossos irmãos. Muito obrigado aos irmãos diáconos que chegaram mais cedo, têm preparado tudo para nós. O pessoal da zeladoria que deixou tudo assim, ó, belo, para que você fique tranquilo, não é? Agradecemos também aos irmãos do louvor que chegaram mais cedo, se preparando aí para esse tempo. E Deus é bom, temos sido acrescentados. Mas até quando você não veio aqui, nas últimas semanas, eu penso que você também foi acrescentado pela palavra, pela ministração de louvor, durante todos os cultos que foram realizados aqui. Nós temos, e é muito comum que apareçam muitas dúvidas, muitos questionamentos durante esses dias. Fique à vontade em perguntar. Sua pergunta não é boba, sua pergunta não é tola. Pergunte mesmo, né? Para você que está em casa, aí no seu vídeo sempre aparece o número do WhatsApp da igreja. Pode mandar, alguém vai ler a sua mensagem, vai responder o seu questionamento. Se a sua dúvida for boa e pertinente, já aproveitaremos para informar toda a igreja a respeito daquilo que você está perguntando. Então, nunca deixe de questionar, nunca deixe de perguntar. Você é uma bênção, e você, sempre que faz isso, está contribuindo para o reino. Pois esse é o nosso objetivo aqui, amém? Que o reino de Deus cresça. Não é isso? Nenhum de nós está interessado em seu próprio crescimento individual. Nós estamos interessados em que a igreja de Deus cresça, que o reino dele seja cada vez mais expandido e estabelecido na terra. E as outras coisas? E o que vai acontecer amanhã? Não nos pertence. Deus é que sabe. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Não duvide de Deus, não questione a Deus, não queira inventar o que a Bíblia não diz. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, né? Se atenha, né? Nos atenhamos, nos atenhamos, nos atemos, nos apeguemos. Acho que eu até inventei alguma palavra. Aquilo que a Bíblia diz. Tudo que passa disso, tudo que é invenção, tudo que é eu acho, mas eu imagino, não. Tem gente que está com a imaginação muito fértil. Fiquemos apegados ao que a Bíblia diz. Não saia do que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é o melhor para nós. Amém? Vamos aproveitar, antes de iniciarmos aqui, vamos orar, né? Nós temos algumas pessoas que já escreveram aqui motivos de agradecimento e também pedidos de oração. Sabemos que tem alguns irmãos nossos acometidos
né, e com sintomas de Covid, vamos orar por eles também. Quem você souber que está, da sua família, do seu convívio social, da sua vizinhança, dos seus amigos de trabalho, ore por essa pessoa agora, né? Aqui da igreja que você conhece, que esteja acometido por isso, ore. Vamos aproveitar agora e vamos orar por essas pessoas, pelos nossos irmãos. Vamos orar. Achei muito legal, outro dia o pastor Nilo estava ministrando, e ele falou, vamos orar pelos nossos governantes, porque não é fácil, irmãos. Não é fácil tomar as decisões. A gente fica aqui sentadinho no nosso sofá, falando, devia ser assim, devia ser assado. Mas quando você está lá com a caneta na mão, não é fácil não. Qualquer coisa que você faz, alguns vão gostar, outros vão te apedrejar. Se com Jesus foi assim, né? Então, ore por eles, vamos orar, vamos continuar orando. Ore pela liderança, não é fácil tomar as decisões aqui que a nossa liderança às vezes tem tomado. Você e eu só temos que orar. Falar, Deus, que o Teu Espírito Santo dê a essas pessoas as melhores direções. Amém? Esse é o nosso papel como igreja. Orarmos para que tudo aconteça dentro da vontade de Deus. Amém? Então vamos orar. Eu quero que nós temos aqui um motivo para orarmos. A irmã Eva pediu para agradecermos ao Senhor pela porta de emprego que foi aberta ao seu filho. Olha que bênção. Glória a Deus. Nós vamos agradecer ao Senhor por isso. Bênção mesmo. Né? Nos dias de hoje, nesse tempo, só Deus pode realmente mover as águas para que sejamos abençoados com trabalho. Mas se você ainda não foi, nós vamos orar por você também. E eu creio que as portas serão abertas para você. Porque para Deus nada é impossível. Aos nossos olhos pode até parecer muito difícil, quase impossível, mas para Deus nada é impossível. E Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabe o tempo certo. E Ele está preparando o melhor para mim e para você, porque nós somos filhos e nós somos uma igreja próspera. Eu creio nisso. Mas eu não acredito. Amém, eu continuo acreditando. Amém? A Bíblia diz que nós somos como árvores. E eu creio no que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz que eu e você somos como árvores plantadas junto a um ribeiro de águas, e que nós vamos dar fruto na estação própria, e as nossas folhas não vão cair, e a Bíblia diz que tudo, diga tudo, tudo que nós fizermos, aonde nós colocarmos a nossa mão, vai dar certo, vai prosperar. Eu creio nisso, porque está escrito e eu não estou inventando. Amém? Vamos orar também pelo Lorenzo, uma criança de 9 anos que está passando por um problema de leucemia, para que o Senhor possa assistir e intervir em sua saúde. E qualquer pessoa que você saiba que está precisando de oração, provisão, emprego, uma providência de Deus, saúde, que esteja com Covid ou qualquer outro problema, você pode aproveitar agora, você que está em casa também, e nós vamos orar. Se você é essa pessoa, nós vamos orar por você como igreja, tanto nós aqui como aqueles que estão em casa. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dEle, a Bíblia diz que Ele está, e Jesus está aqui. Amém? Jesus está na sua casa, Jesus está entre nós, o Espírito Santo habita em nós. Então vamos falar com Ele agora, amém? Você pode ficar em pé, você pode ficar sentado, como você preferir, e nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse dia. A Tua palavra diz que esse é o dia que o Senhor fez, e nós estamos aqui reunidos como igreja, Senhor, e nesta manhã nós queremos nesse tempo orar em favor dessas pessoas. Nós agradecemos ao Senhor, junto com a irmã Eva, por essa porta de emprego que o Senhor abriu ao seu filho. A Tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a que o Senhor fecha também ninguém abre. E nós te agradecemos, porque o Senhor deu essa oportunidade a esse rapaz de trabalho. Muito obrigado, Senhor, que ele possa aproveitar isso e honrar ao Senhor com esse trabalho. Senhor, nós queremos colocar nas Tuas mãos também a vida do Lorenzo, Pai, de 9 anos, que está com leucemia. Pai, nós não conhecemos essa criança, mas o Senhor conhece o Lorenzo, conhece seus pais, conhece os irmãos que pediram e são conhecidos dele. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa intervir na vida desta criança, que as células cancerígenas sejam desfeitas de sua vida,
sejam substituídas por células saudáveis, células boas, porque o Senhor criou coisas boas e o Senhor nos criou perfeito, conforme a sua imagem e a sua semelhança. E é isso que nós te pedimos para a vida do Lorenzo, neste momento como igreja. Ligamos isso aqui na terra e pedimos, Senhor, que seja ligado no céu, a cura sobre esta criança. Pai, também como igreja, nós queremos interceder pela vida dos nossos irmãos que estão passando neste momento pela situação de Covid, Pai. Cada um deles que o Senhor conhece. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão no hospital. Pai, agora como igreja, em nome de Jesus, nós te pedimos, venha sobre a vida deles com a tua cura, com o teu alívio, com o teu ar, com a respiração perfeita, restauração dos pulmões, restauração das células, restauração de tudo que precisa no seu corpo, para que eles possam ficar bem e restabelecidos, Pai. É isso que nós te pedimos, a tua intervenção sobre a vida de nossos irmãos nesta manhã. Senhor, aqueles também que estão desempregados, precisando de provisão, aqueles que estão passando por alguma situação crítica financeira, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir as portas para os nossos irmãos, para as pessoas que precisam. Nós sabemos que tem muita gente sem trabalho, sem emprego e pais de família. Senhor, nós te pedimos como igreja, que haja uma sabedoria na vida desses governantes, Senhor. Nós não sabemos o melhor, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe quais são as melhores direções. Que o Senhor possa colocar no coração deles sabedoria. Assim como a tua palavra diz, Pai, talvez eles não te conheçam e não saibam que podem pedir, mas nós, como teus filhos, pedimos por eles, que o Senhor dê sabedoria a eles, para tomarem as melhores decisões em favor do povo, em favor de todas as pessoas, Pai. E nós, como igreja, estamos aqui como intercessores do mundo dessas pessoas todas, Pai, porque essa é a nossa função como igreja, como teus filhos, Pai. E nós estamos aqui fazendo isso. Agora, em nome de Jesus, nós te pedimos que haja cura para quem precisa, que haja provisão para quem precisa, que haja trabalho para quem precisa, Pai. Nós te pedimos isso e te agradecemos nesta manhã por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu cuidado com cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Você tem experimentado a bondade dele? Amém. Que bom. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João. Aproveito também para lembrar aos irmãos que, assim como retomamos o culto de maneira presencial agora pela manhã, hoje à noite, às 18 horas, estaremos aqui também presencialmente. Você que não pôde vir agora pela manhã, está convidado para estar aqui à noite e manteremos a mesma organização. Você vai ter a oportunidade de ouvir uma palavra abençoada através da vida do nosso apóstolo, amém? Então, não deixe de estar conosco, seja presencialmente ou seja de maneira online, e você será abençoado. Também agradecemos aos irmãos que têm sido fiéis e honrado ao Senhor, né, ainda nessa situação toda, com seus dízimos, as suas ofertas, e tem contribuído. Glória a Deus pela sua vida, que tem encontrado meios, ou de trazer aqui, ou de fazer pelas contas da igreja. Você é uma bênção, e o Senhor vai recompensar a sua semente, aquilo que você tem plantado no reino. Você é próspero, amém? João capítulo 11 e o versículo 35. A Bíblia diz, nesse texto aí, nesse versículo, Jesus chorou. É assim que está escrito na sua Bíblia? Diga junto comigo, Jesus chorou. Puxa vida, né? Será que nós podemos aprender algo com o choro de Jesus? Será que há algo nisso, nessa ação de Jesus, que possa nos ensinar? Eu creio, irmãos, em tudo que está escrito. E está escrito que toda a Escritura, e toda, é divinamente inspirada, e ela é proveitosa para nos ensinar,
para nos corrigir, para nos redarguir, olha que palavra bonita, e para nos instruir em justiça, ou seja, para o nosso crescimento. Efésios 4:13, de repente você pode pensar assim, mas o que nós podemos aprender com o choro de Jesus? Então vamos ler aqui mais 2 versículos. Efésios 4:13 e 14. Diz assim: até que todos, diga todos, todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Completa de Cristo. E o 14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Muito bem. Vamos voltar lá para João. Nós não vamos ler mais, mas vamos falar sobre o contexto que estava nessa situação onde Jesus chorou. Eu não me lembro de outra passagem bíblica onde esteja registrado Jesus chorando. Jesus não chorou quando realizou milagres. A Bíblia diz que Jesus ficou movido, em algumas vezes, de íntima compaixão, mas não diz que ele chorou. A Bíblia diz que Jesus, em outra vez, teve que ser mais áspero com as pessoas. A Bíblia fala que Jesus suou gotas de sangue, mas chorar, a Bíblia diz aqui que Jesus, e eu creio que é de maneira literal, não creio que seja espiritual, é como se Jesus estivesse chorando por dentro. Não, irmãos, chorou mesmo. Escorreu lágrima dos seus olhos, porque alguém registrou, né? João registrou. E veja que ele fez questão de estar no único texto, no único versículo. Jesus chorou, para que nós pudéssemos notar isso. Aí entram as nossas tentativas de entendimento. Por que Jesus chorou? Havia ali uma situação, vamos tentar fazer uma leitura ou uma releitura de tudo que estava acontecendo ao entorno de Jesus naquele momento. Jesus estava em outro lugar, ele não estava fisicamente próximo ali a Lázaro, Marta e Maria. E a Bíblia diz que ele ficou sabendo, então, recebeu o recado de que Lázaro não estava bem. E quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro não estava bem, os seus discípulos falaram: e aí, vamos voltar? Ele falou: não, vamos, daqui 2 dias a gente volta para lá. E foi o tempo suficiente de Lázaro vir a falecer. E a Bíblia diz que Jesus já sabia, porque ele falou para os seus discípulos: agora vamos voltar porque o nosso amigo, ele chamou Lázaro assim, dorme. E aí os discípulos não entenderam exatamente o que Jesus queria dizer com aquilo, e a Bíblia diz que ele falou literalmente: olha, Lázaro está morto. E eles voltaram então para aquela cidade. Os discípulos repreenderam, falou: poxa vida, mas lá o pessoal quer matar o Senhor, vai voltar para lá? Ele falou: vamos tranquilo que não vai acontecer nada. E Jesus voltou. Quando Jesus estava chegando, Marta já encontrou com ele no caminho e já começou a fazer acusações, porque era uma situação de crise, né? Uma situação de morte nunca é uma situação boa, né? Seja uma morte natural, seja uma morte acidental, seja uma morte por doença, qualquer que seja o motivo, normalmente, né? Eu penso dizer que, acho que todas as vezes, a morte não é uma situação boa, porque aquela pessoa que está ali partindo é alguém que é amado por alguém. Não pode ser alguém novo, pode ser alguém já idoso, pode ser alguém de meia idade. Nós não temos direito de julgar que morte é melhor. Não, nenhuma é boa, porque sempre é alguém que vai sentir muito com aquilo. Então, nós temos que respeitar a dor de todas as pessoas quando parte alguém. E então não era uma situação boa, porque um jovem havia acabado de morrer. Era uma crise. E Jesus chegou ali e ele já foi logo recebendo acusações. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas, ao mesmo tempo,
A pessoa que falou isso, acusando, falou, não, mas eu creio também que o Senhor tem poder para ressuscitá-lo. E Jesus falou assim, fique tranquilo, se creres, né, verás a glória de Deus, e Lázaro vai ressuscitar. E a pessoa falou, não, mas eu acredito, sim, lá no último dia. Enfim, você sabe bem a história. O fato é que as coisas foram acontecendo, e antes de Jesus dar a ordem, então, a Lázaro, né, que todos nós bem conhecemos, Lázaro, sai para fora, a Bíblia diz que Jesus chorou. Algumas pessoas, alguns de nós podem entender que Jesus chorou porque estava contristado em favor de seu amigo Lázaro. Alguns podem entender que Jesus chorou porque ele estava triste pelas pessoas que ali estavam, Marta, Maria e talvez algumas outras pessoas da família deles. A Bíblia não diz mais ninguém além de Marta, Maria e Lázaro. Não fala se tinha pai, se tinha mãe, fala deles, 3 irmãos. De repente, alguns de nós podem entender que Jesus chorou por causa da incredulidade de Marta e de Maria, ao achar que Lázaro não poderia ser ressuscitado, né, que Jesus não teria poder para fazê-lo. Jesus poderia estar chorando ou ter chorado porque as pessoas estavam querendo tirar dele o poder de decisão do que fazer ali, e provavelmente se a Bíblia registra que Marta estava falando assim com Jesus, é bem provável que outras pessoas estavam também criticando. Tá vendo aí, ó, diz que é amigo e não estava aqui, né? Fala que é amigo, mas não veio. E aí chegaram nos discípulos para falar mal de Jesus. Tá vendo aí, ó, com quem que vocês andam? Por quê? Porque as pessoas são más desde aquela época, na verdade, desde lá do Gênesis, e até hoje é assim. Sem saber os motivos, as pessoas saem falando. Então, nenhum de nós pode cravar, né? Jesus chorou por causa disso. Fica aí para a nossa interpretação. Mas eu vou lançar mão aqui da possibilidade de dizer hoje que Jesus estava chorando, talvez, pelo entorno todo, pela incredulidade das pessoas, sim, também pela tristeza das pessoas, mas muito mais pela falta de entendimento das pessoas em uma situação de crise. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo hoje em dias muito turbulentos. Muito. Nenhum de nós aqui tem direito de julgar a vida de ninguém. Ah, fulano vive bem. Fulano sim está passando bem por isso. Fulano, esse não, esse tadinho, esse está passando mal. Quem sou eu para ficar sendo juiz e o intérprete ou leitor de quem está passando bem, quem está passando mal? A crise está aí. Os dias turbulentos estão aí para todos nós. Há um livro bastante antigo, mas desde que nós chegamos na igreja já ouvi falar desse livro. Eu confesso para você que eu nunca li, mas o tema dele, algumas pessoas aqui já falaram sobre esse. O título do livro diz: Em seus passos, o que faria Jesus? Não é versículo não, tá bom? De repente a gente ouve falar tanto que parece até que é versículo, né? Mas não é. Em seus passos, né, no seu lugar, o que faria Jesus? Nós lemos um texto lá, de Efésios, onde a Bíblia diz, Paulo falando, que é da vontade dele, é da vontade de Deus, não de Paulo, que todos nós cheguemos à estatura completa, não de Paulo, não de Pedro, não do pastor Disseu, não do pastor Luiz, não do irmão Antônio, não de ninguém, de Cristo. Ele é o nosso modelo. Acontece que nós ficamos tão preocupados em dizer o que não está escrito, em interpretar o que não está falado, que nós nos atrapalhamos. E o pior, nós atrapalhamos outras pessoas também. Nós, como igreja, devemos, eu poderia dizer deveríamos, mas devemos é imperfeito, mas devemos é uma ação que nós precisamos ter, e é um verbo
dito perfeito. Então nós devemos, como igreja, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus é buscar fazer e falar aquilo que é da vontade de Deus, não que é da nossa. E quando as crises são estabelecidas, as pessoas tendem a falar um monte de bobagem. As pessoas tendem a colocar na mesa as suas interpretações, os seus achismos. Eu acho, olha, se fosse eu. Eu não concordo. Eu não acho que tem que ser assim. Está errado fazer assado. Irmão, eu e você não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para expandir o reino. Nós estamos aqui para buscar o reino, estabelecer o reino de Deus nas nossas vidas. E é interessante que algumas crianças chegaram até Jesus e os discípulos ali não queriam deixar com que as crianças chegassem. Jesus falou: não, deixa as crianças chegar próximas a mim, porque delas é o quê? É o reino. No texto de Marcos, dessa parábola, em Mateus não, mas em Marcos e Lucas também, está lá depois se você quiser ler, Marcos 10 e 15, Jesus falou assim: qualquer que não se fizer como essas crianças, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar. E por que nós, nos dias de hoje, estamos querendo, cada um de nós, ter a sua interpretação das coisas, impor as suas verdades sobre as coisas? Outro dia eu vi em uma rede social um pastor bem conhecido. Eu não sou um seguidor dele, não leio as coisas dele, justamente porque eu acho ele bastante extremista. Mas eu vi uma frase dele afirmando categoricamente que o coronavírus foi Deus que pôs na terra. Irmãos, eu lhe pergunto, quem de nós, a Bíblia diz, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Como é que nós, em nossa pequenez, podemos ousar colocar coisas desse tipo para subjugar as pessoas, para fazer com que as pessoas se dobrem? Então se foi Deus, quem é que sabe? Eu sei o que a Bíblia diz. Eu sei o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, lá em Tiago, que toda boa dádiva, isso é o que a Bíblia diz, e todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Isso a Bíblia diz, isso eu posso crer. Agora, ficarmos como igreja, estabelecendo coisas que a Bíblia não diz, não nos leva a nada, não nos faz crescer. Quem está certo é o Zé, quem está certo é o João, agora o Pedro está errado. Irmãos, se o reino está crescendo, glória a Deus. Não cabe a mim, não cabe a você dizer quem está certo e quem está errado. Cabe a nós colocarmos na condição de servo e falarmos: Senhor, até que estejamos aqui, nós queremos servir da melhor maneira possível. Quem de nós sabe como lidar com tudo isso? Ninguém. Se nem os médicos que estudaram para isso sabem, que dirá eu, que não sei nem como tratar a gripe. Eu vou saber como tratar qualquer outra coisa fora da minha alçada? Não. São tantas coisas, tantas falas fora de ordem, fora de órbita, errada, colocando peso sobre as pessoas.
Ah, você tem que ir na igreja. Ah, você não tem que ir na igreja. Irmãos, não seja tolo. Proteja a sua vida. Esteja você com o seu coração alinhado. Ore, pergunte ao Espírito Santo o que ele lhe indica a fazer. Você sabe que o Espírito Santo mora dentro de você? Então a Bíblia diz que ele sabe a vontade de Deus. Fale com ele, ore. Fala, Senhor, dê a mim as direções ideais para a minha vida. Mas eu não quero julgar o meu irmão. Eu não quero ir contra a sua palavra e julgar o governante. A Bíblia diz que a nós, queridos, está restrito o obedecer. Obedeçam aos seus governantes. Ah, mas eu não concordo. Porque eu não sou da direita, eu não sou da esquerda, eu não sou do centro. Irmão, você é de Jesus. Você não é de lado nenhum, você é servo. E como servo, nem direito de dar opinião nós temos. Tudo que nós falamos aqui não é a nossa opinião. Quando o pastor Disseu ministra aqui a palavra de maneira dura ou não, quando o pastor Nilo ministra aqui a palavra de maneira dura ou não, quando qualquer ministro vem aqui e ministra a palavra, ele não está ou não deveria estar falando sobre sua opinião. Nós temos que falar aqui sobre o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Ah, mas será? Mas se Jesus estivesse aqui, quantas pessoas foram perdidas durante esse tempo, não é? Pessoas jovens, pessoas mais velhas, poucas pessoas, mas algumas pessoas aqui do nosso meio, algumas pessoas conhecidas de nós, pastores, amigos, talvez familiares seus, pessoas que nós vemos e lemos durante todos os dias, onde não é possível que você não se entristeça com isso. Eu me entristeço, claro. Quando você vê uma notícia, a mãe, o pai, os avós morreram e as crianças ficaram sozinhas. Tem famílias que estão passando por isso. Mas nós queremos, às vezes, entrar no lugar de Deus e colocar julgamentos. Ah, ali foi por causa disso, ali foi por causa daquilo. Aqui foi porque foi na igreja, aqui porque foi na casa do irmão. Não, irmãos, faça a sua parte. Cuide-se, obedeça, seja sábio. Se você tem uma palavra boa para trazer para alguém, traga. Se a sua palavra for de morte, de peso, terrível, talvez você só saiba fazer isso. Então eu vou lhe dar um conselho maravilhoso. Feche a boca. Tem Super Bonder na sua casa? Cole. Para que você não fale bobagem. Porque se você só abre a boca para colocar alguém para baixo, trazer mal a quem te ouve. Nós já falamos sobre isso aqui, mas Efésios 4, 27 ou 29 diz assim: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. E na maioria das vezes nós interpretamos que, não posso falar palavrão. Não, irmão, tudo que não traz edificação é torpe. O seu peso, o seu julgamento, as suas reclamações, as suas murmurações, a sua chatice, tudo isso é torpe. Tudo que você carrega, às vezes, com a sua fala, que parece que é uma nuvem pesada em cima de você e das pessoas que estão ao seu redor, cuidado, tenha sabedoria. A Bíblia diz aqui no texto que nós lemos de Efésios, até que todos cheguemos à estatura completa de Cristo. Sabe, quando você e eu oramos, nós deveríamos perguntar: Senhor, o que o Senhor diria nessa situação toda?
O que o Senhor faria se o Senhor fosse no meu trabalho? Ore assim. O que o Senhor faria se o Senhor estivesse aqui na minha casa, nessa situação de desemprego? O que o Senhor faria aqui no meu comércio? Eu abro ou eu fecho? O que o Senhor faria no meu restaurante? Eu abro ou eu fecho? Eu vendo ou eu não vendo? Mas nós estamos constantemente, sabe? Querendo falar aquilo que nós achamos. Mas a Bíblia não diz para nós, diga o que você acha. Não. Nunca você vai encontrar aqui na Bíblia um texto falando assim, siga o que você acha. Diga aquilo que está no seu coração. Não, pelo contrário. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita dentro de você. E se você não tiver uma palavra boa, não dê nenhuma palavra, porque a palavra dura, ela só suscita ira, mas a palavra branda, ela traz paz. Ela sim é o que deve sair da nossa boca. Palavras boas, palavra de ânimo. Se você não tem nada para dizer, irmão, apenas ore. Não diga nada. Não vai contribuir? Não fale nada. Sexta-feira nós estávamos no trabalho, eu já estava de saída e tinha uma situação, algo que tem que acontecer em um dos locais lá, uma fábrica que nós estamos montando, tem que acontecer nesse final de semana, e está acontecendo hoje, inclusive. E aí um dos diretores falou para mim, o que você acha? Eu falei, eu acho uma série de coisas, mas como as minhas falas não vão contribuir em nada nesse momento, eu prefiro não falar o que eu acho. Está tudo bem. Vocês estão cuidando aí dessa parte e eu estou orando aqui para que tudo dê certo. Então fique tranquilo, vamos seguir assim e domingo teremos notícia, porque era exatamente para hoje. Amém? Eu não posso contribuir. Qualquer coisa que eu fale vai só desestabilizar, vai só trazer instabilidade, transtorno, deixar as pessoas chateadas. Eu até poderia usar, mas eu avisei, eu escrevi, mas não vai contribuir com nada. Sabe? Lembra daquela motoquinha, daquele desenho Carangos e Motocas? Que tinha um monte de motocas, motocas mais velhas, motocas menores, e tinha uma pequenininha chata. Toda vez que dava errado, ela ficava no final falando, mas eu te disse, lembra? Se você falar que não lembra porque você não quer parecer da minha idade, tudo bem, não tem problema não. Mas eu lembro, muito bem. Se você não lembra, vai no YouTube que tem lá, né? Eu acho que o nome do desenho é Carangos e Motocas. E tinha aquela chatinha daquela motoquinha, ela só servia para falar, eu avisei, tá vendo? E tem pessoas que são assim, tá vendo? Morreu porque abriu a igreja. Não, irmãos. Não cabe a nós. Tem gente que não saiu de casa, nem um dia, e infelizmente morreu. Tem gente que está indo trabalhar todo dia e nunca pegou. Como saber? Não dá para saber, só Deus pode nos guardar. Só Deus. Eu estou viajando toda semana, não é de carro não, de avião. Cheio o avião. Estou tomando todos os cuidados, mas quem pode guardar é Deus. E achei interessante, quinta-feira entrei no avião, uma mulher falou assim, nossa, mas está cheio, cadê o distanciamento? Aí eu pensei na hora, acho que os ministros do STF ainda não vieram aqui, senão eles mandam pular as cadeirinhas. Não dá para saber. Só Deus para nos guardar. Nenhum de nós tem a ciência sobre isso. Mas que ousadia nossa querer ficar colocando jugo sobre as pessoas. E eu imagino que, fazendo um paralelo dessa situação de crise aqui, que Jesus estava nesse contexto, e como será que Jesus estaria, né, se estivesse fisicamente aqui vendo essa nossa, uma torcida para lá, outra torcida para cá, tem gente que às vezes torce a favor do vírus, tem outros que torce contra, tem outros que... Irmãos, nós somos a igreja.
Nós não somos política, nós somos a igreja. O papel da igreja é obedecer. O papel da igreja é ser exemplo. O papel da igreja é ser o mais próximo do que Jesus seria se estivesse aqui, porque nós somos embaixadores dele aqui na terra. Você sabe o que faz um embaixador? Ele representa o seu país de origem. Ele representa o seu reino de origem. Ele não está ali para fazer a sua vontade, mas ele está ali para fazer a vontade de quem o enviou. Você não está aqui para falar os seus achismos, os seus achômetros, aquilo que está no seu coração. Você e eu estamos aqui para falar a respeito do reino. E cada vez que você e eu vamos abrir essa bocona grande que nós temos que pensar o que Jesus falaria. Que tipo de palavra Jesus traria? Que tipo de atitude Jesus teria em meu lugar? Será que uma atitude de alguém que só fica plantando... Parece que você está com álcool, use o álcool gel para a sua mão, não para ficar jogando em fogueira que já está acesa, não. E tem gente que parece que está formado no bombeiro, mas do inferno, em vez dele pagar o fogo, ele gosta de pôr fogo. Pare, irmão, pare. Você é uma bênção. A Bíblia diz que você é como uma árvore, plantada junto a um ribeiro de águas. Águas boas, águas que vêm da fonte certa. Não tem problema nenhum você ouvir o que você ouve, você assistir o que você assiste, você ficar em casa fazendo o que você quiser fazer. Você é maior de idade, você é vacinado, né? Não estou falando pela vacina de agora, porque a maioria de nós ainda não foi. Mas você, como se diz, né, maior de idade, vacinadinho, tem lá, está tudo certo. Então você é maduro, ou esperamos que seja, para saber o que você deve fazer, para saber o que você deve ouvir, para saber o que você deve assistir. Mas não faça um resumo de tudo isso para ter a sua opinião, porque a sua opinião tem que estar baseada na opinião de Deus, e a opinião de Deus está registrada na palavra de Deus. Mantenha o seu coração alinhado à vontade dEle. Mantenha os seus pensamentos alinhados à vontade dEle. Quando você for falar alguma opinião, qualquer que seja, pensa, fala, meu Deus, será que o Senhor com essa minha opinião choraria? Se Jesus chorou, veja que eu coloquei um se aqui. Não estou interpretando assim, só estou falando da possibilidade. Se Jesus chorou por causa da atitude das pessoas ao entorno daquela situação de Lázaro, como Jesus reagiria se ele estivesse fisicamente aqui ao seu lado e ao meu, em cada vez que nós damos uma opinião, em cada vez que nós damos uma palavra, em cada vez que nós encostamos alguém, em cada vez que nós mandamos uma mensagem para alguém? Será que Jesus, ao ler as coisas que nós escrevemos, ou ao ver aquilo que está no nosso coração, está chorando? Ou está falando, este é o meu filho amado, em quem, olha, esse eu tenho orgulho. Olha que palavra de sabedoria, olha que coisa boa, usando a minha palavra como base. Como será que Jesus está olhando as suas falas e as minhas? Como será que Jesus está olhando as suas atitudes e as minhas? Será que Ele está orgulhoso de nós como igreja? Será que nós temos sido bons embaixadores? E a Bíblia nos chama de embaixador. Não é isso? A Bíblia diz que nós somos embaixadores. Nós estamos aqui para representar um reino. E eu lhe pergunto, você e eu estamos representando bem? Será que você e eu somos bons representantes? Será que Jesus contrataria você se Ele estivesse aqui para representá-lo? Você faz parte de um reino, meu irmão.
Busque fazer a vontade deste reino e não a sua. Seja em qualquer situação. Ah, mas é que eu não concordo. E quem disse que você deveria concordar ou não? Onde está o texto que diz assim: aquele que não concorde, levante a mão e fale? Onde é que está? Não está. Nem na versão que você inventar tem esse texto. Não tem. O que tem é que nós estamos aqui para buscar a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Até que todos, diga todos, cheguemos à estatura completa de Cristo. Todos nós. Essa é a vontade dele. Você e eu, ou online, ou presencial, estamos aqui para crescer. Estamos aqui para sermos pessoas cada vez melhores. Estamos aqui para que as pessoas lá de fora, ao olhar para nós, falar: olha que exemplo bacana, olha que bênção, olha como a igreja tem sido um canal de bênção para fazer o bem, para promover coisas boas, para fazer com que as pessoas possam ter comida, para fazer com que as pessoas possam ter uma palavra boa, para fazer com que as pessoas possam receber uma oração. Olha quanta coisa legal, sabe? Você e eu precisamos ter os nossos olhos postos nisso. Eu encerro com Filipenses 4:8, que é um texto que tenho pensado muito nele ultimamente. Diz assim, Filipenses 4:8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, as coisas que você tem falado são verdade? Ou são a verdade da sua cabeça? Não, é verdade. Verdade por quê? Porque você acha que é verdade? Baseado em quê? Ou é verdade porque é verdade? Tudo que é honesto, quando você critica alguém, tem honestidade nisso? É fato que aquela pessoa fez? Ou é uma fake crítica? Tudo que é justo o tipo de ação que nós temos tido, o tipo de fala que nós temos falado? Tudo que é puro, tem bondade nisso? Você gostaria que as coisas que você fala, as coisas que você faz, a maneira com que você age, também fosse o mesmo que agissem com você? Tudo que é amável, há amor nisso? Dá para perceber amor nas nossas atitudes? Tudo que é de boa fama. Você vai gostar se as pessoas falarem: olha, o Juca, vou falar o Juca porque ninguém chama Juca aqui, que eu saiba. O Juca, sim, é um menino, é um homem, é um varão que só fala e só age para o bem. Isso é boa fama, né? As pessoas falarem bem de você. E aí ele diz: se há alguma virtude ou poder, e se há algum louvor, nisto pensai. Se de repente você tem procurado direção para como andar, como viver, como falar, irmão, escreva esse versículo aqui, Filipenses 4:8, numa folha de cartolina bem grande, coloque na geladeira de sua casa, e toda vez que você vá falar, toda vez que você vá fazer algo, toda vez que você vai escrever uma mensagem no seu WhatsApp, antes, se você não sabe, puxa, mas eu não sei se o Espírito Santo quer ou não que eu fale. Então, um conselho bíblico: leia o que você escreveu na geladeira e leia a sua mensagem e fale: Senhor, vamos ver. É verdadeiro? É honesto? É justo? É de boa fama? Se a resposta para todas as suas perguntas em relação a isso aqui que está escrito for sim, fala: agora eu posso mandar, estou tranquilo. Mas se uma só não passar, irmão, use isso aqui como peneiro. Ah, não, é até honesto, é verdadeiro, mas não é tão puro assim não. Acho que eu não gostaria que alguém
falasse isso para mim. Então não fala. Vai trazer edificação, vai fazer com que as pessoas cresçam por causa de sua palavra, do seu áudio, da sua escrita, da sua argumentação, da sua opinião que você tanto valoriza. As pessoas estão hoje, nós estamos num tempo em que as pessoas estão muito brigando para que, todo mundo tem que ter voz, todo mundo tem que ter opinião, todo mundo tem que ter fala. Irmãos, eu vou falar para vocês, essa não é a função da igreja. O mundo pode até brigar por isso. O mundo pode brigar por esse lugar de fala, mas a igreja não deveria nunca estar brigando para que a sua opinião fosse ouvida. A igreja deveria brigar para que a palavra de Deus fosse cada vez mais ouvida, expandida e vivida, inclusive pela igreja. Amém? Você é a igreja? Então vamos viver isso. Vamos viver isso. E pense, né? Será que Jesus choraria? Ou ficaria animado com a maneira com que eu estou me portando como igreja? A Bíblia diz que naquela ocasião Jesus chorou. E hoje espero que você vá almoçar pensando no choro de Jesus. Será que ele está chorando com a nossa atitude, com aquilo que nós temos feito frente a todas essas coisas? Ou ele está orgulhoso de nós? Fala, não, esses meninos têm sido uma benção. Ali no Parque América há um povo que me representa. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar por isso? Vamos orar e você terá uma tarde abençoada. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós não estamos aqui para seguir a nossa vontade, ou a nossa sugestão, ou a nossa opinião, ou aquilo que nós achamos que deve ser a melhor direção. Mas nós estamos aqui, de acordo com a tua palavra, para seguir aquilo que o teu Espírito Santo, que habita em nós, nos direcionar. Senhor, a tua palavra diz que todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós não queremos andar de maneira desvairada, fazendo a nossa vontade, falando a nossa vontade, agindo como se nós não tivéssemos um dono e como se fôssemos donos de nós mesmos. A tua palavra diz que o nosso corpo não é mais nosso, mas o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E que nós não devemos nem ousar ferir este corpo, danificar esse corpo. Porque a tua palavra diz que assim quem o fizer, morrerá. Senhor, nós queremos estar em plena obediência à tua vontade e fazendo a tua vontade, para que nós possamos crescer. E de acordo com o texto que nós lemos, até que todos cheguemos à estatura completa de Cristo. É isso que nós queremos, Pai. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, nós queremos crescer. Nós queremos aprender com o Senhor como passar por todas essas coisas. Nós não sabemos, Pai. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. A tua palavra diz que o Senhor é bom e o Senhor é bom para conosco, teus filhos. Pai, muito obrigado pela sua preservação. Na salvação, a preservação, a saúde. E nós te agradecemos, Senhor, pela preservação que o Senhor tem usado para conosco, as suas misericórdias que se renovam a cada manhã em nosso favor. Muito obrigado, nós te agradecemos. Obrigado por esses irmãos que vieram aqui hoje, de maneira presencial. Obrigado por aqueles que acharam melhor ficar nas suas casas, compartilhando conosco de maneira online. Nós te agradecemos, Senhor, e respeitamos as ações de cada um, porque nós queremos que o seu reino seja expandido. Importa para nós que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir cada vez mais. E nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Querido, graça e paz, que você tenha uma tarde abençoada, um almoço maravilhoso com a sua família, que vocês fiquem bem e à noite, quem vier, nos encontramos aqui novamente. Deus te abençoe, um abraço.